Sempre quando eu subo ao púlpito dessa igreja para pregar, minha estabilidade emocional vai embora. É sempre um desafio para mim e é uma tarefa difícil, particularmente. Então, orem por mim, os irmãos, Deus esteja me abençoando nesse momento. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Lucas, no Evangelho de Lucas, no primeiro capítulo. Então, nós vamos ler os primeiros versos do primeiro capítulo do Evangelho segundo Lucas. Lucas, primeiro capítulo. Então, peço aos irmãos que acompanhem a leitura desses primeiros singulares versos da Palavra de Deus. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministro da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. O título dessa mensagem é O Evangelho é a Verdade. O Evangelho é a Verdade. E, se os irmãos me permitem, eu quero fazer uma exposição um pouquinho menos simétrica, ou mais assimétrica, porque eu pretendo fazer uma contextualização, na introdução, a contextualização reflexiva, obviamente, à luz desses primeiros versos aqui. E, inicialmente, eu começo com algumas perguntas, de cunho reflexivo. A primeira é: como você se relaciona com a sua fé? Como você pensa sobre a pessoa de Cristo? A pessoa central, a pessoa exclusiva dessa mensagem, a mensagem do Evangelho. Mais provocativo ainda, a sua relação com a sua fé se dá no nível da credulidade, ou seja, uma aceitação totalmente acrítica, sem nenhum teor sério de reflexão, ou como uma espécie de força de vontade, ou uma espécie de confissão positiva. Eu creio porque eu creio, quase como que um salto no escuro, sem pensar seriamente sobre isso. Ou você pensa sobre os aspectos consistentes, coerentes, racionais da sua fé. A sua fé é relativa a uma pessoa que deu testemunhos incontestáveis sobre quem ele era. E o seu testemunho, a sua obra, marcou de forma tão profunda aquelas pessoas que foram alcançadas por ele, que essas pessoas viveram uma vida tão abnegada, pregando ousada e incondicionalmente a mensagem do Evangelho, passando isso de geração a geração, a ponto de nós, irmãos, aqui hoje, confessarmos exatamente a mesma fé que aquelas primeiras pessoas, os apóstolos, os primeiros discípulos de Cristo, confessaram. Isso não é uma coisa contundente? Isso, irmãos, é um ponto extremamente importante para se pensar, como uma forma de verificar como a nossa fé, a fé cristã, é uma fé vital, robusta, consistente. Então, a razão de pregar nesses primeiros versos do Evangelho de Lucas é levar os irmãos a pensarem sobre a razão pela qual a nossa fé é uma fé racionalmente digna de ser confessada. A palavra de Deus nos insta a pensar a nossa fé. Como diz o sugestivo título do livro de John Stott, crer é também pensar. Portanto, você não precisa abandonar a razão, a lógica, o cérebro para crer.
Muito pelo contrário, em geral, as Escrituras nos encorajam a pensarmos a nossa fé, a exercermos, inclusive, a capacidade de persuadirmos as pessoas no que tange a pregação do Evangelho, obviamente, no poder do Espírito, a fim de que elas também confessem, venham confessar a mesma fé que nós confessamos. Já pensou sobre isso? Evangelizar como sendo um ato de persuadir as pessoas? Então, já parou para pensar, por exemplo, no apóstolo Paulo dizendo, em 2ª carta aos Coríntios 5:11, na primeira parte do verso, assim conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas. Então, um ponto a ser destacado aqui é que quando eu argumento sobre sermos conscientes sobre a nossa fé, ou seja, sobre os aspectos racionais, intelectuais da nossa fé, obviamente, eu não estou aqui supondo que seja possível o homem dar conta, a partir da sua razão, sobre todos os mistérios da nossa fé, da fé cristã, e muito menos sobre Deus na sua totalidade, na sua integridade. Aliás, a nossa razão não serve para absolutamente nada em termos de fé cristã, digo, do ponto de vista de compreendermos e aceitarmos deliberadamente até mesmo os pontos fundamentais da nossa fé, se o Espírito de Deus não iluminar a nossa razão, o nosso intelecto. E isso pode ser feito, isso é feito a partir da regeneração do coração do homem, obra essa realizada pelo Espírito Santo. Então, talvez em algum momento da sua vida, acredito que não seja tão incomum isso, você tenha sido abordado, por alguma pessoa que demonstra ser bastante sofisticada, e bastante entendida, tenha questionado você sobre o seguinte: peraí, como você sabe que esse negócio de evangelho, esse negócio de Jesus Cristo, seja verdade mesmo? O que vale mesmo é o que a ciência diz que é. Se não for científico, eu não acredito. Acredite, existem pessoas que defendem essa tese. Os naturalistas, materialistas, usam esse argumento, ou seja, é aquela turma que reduz todo o conhecimento ao método científico, ou que negar qualquer propósito transcendental, isto é, qualquer propósito que aponta para a pessoa de Deus. Bem, uma pessoa que afirma um negócio desse, por mais que ela pareça realmente sofisticada, muito inteligente, ela está terrivelmente equivocada, porque se trata de argumentos falaciosos. Ela quer reduzir toda a verdade, veja, toda a verdade, imagina essa imensidão no nosso universo, na criação de Deus, quanta coisa ainda a ser descoberta, ela quer reduzir toda a verdade existente no universo ao método científico. Seriam os argumentos materialistas, talvez, daquele pessoal que surgiu lá do século XVIII para cá, mas que tem ainda repercussões muito fortes na nossa cultura moderna, ou pós-moderna. Então, a própria pessoa de Deus, como revelado nas Sagradas Escrituras, não pode ser submetida à capacidade de suas criaturas em esgotar tudo sobre quem Deus é. Justamente porque Deus, por se tratar de um Deus infinito. Então, veja bem, como é que um Deus infinito pode ser contido em mentes finitas? Pior do que isso, mentes finitas e manchadas pelo pecado. Uma vez que, com a queda, com o pecado, nós perdemos também inteligência, perdemos também sabedoria. Portanto, lógico mesmo, racional mesmo, é que a pessoa de Deus não possa ser completamente contida na mente de pecadores como nós. Se isso acontece, se isso acontece, a própria definição de Deus, como é apresentada nas Sagradas Escrituras, não faria o menor sentido, porque Deus é totalmente outro. Já afirmava lá um teólogo alemão, com uma teologia bastante problemática, por sinal, mas quanto a isso, ele está correto, ele está certo, Deus é totalmente outro. Salomão, um forte representante da antiga aliança, ele vai dizer o seguinte, em segundo livro das Crônicas, 6:18, na primeira parte: mas de fato habitaria Deus com os homens na terra, eis que os céus e até os céus dos céus não podem conter.
Então, Deus não pode ser domesticado, irmãos. Então, o melhor mesmo que o homem faz é se conformar, né, com as suas limitações, a sua ignorância a respeito daquilo que Deus não revelou. Porque as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, diz Moisés lá em Deuteronômio 29 na primeira parte do verso. Porém, e aqui entra especificamente o tema da nossa mensagem, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras da lei. Aplicando isso ao Evangelho, isso significa que, no que concerne a revelação de Deus sobre as narrativas e os testemunhos do Evangelho ao longo da história, a própria Escritura não nos deixa a menor dúvida sobre o quanto o Evangelho é absolutamente verdadeiro, é absolutamente confiável. Irmão, pode ficar tranquilo, você não crê em um Jesus inventado. Você crê em um Jesus historicamente inquestionável. Nenhum historiador sério, nem mesmo um historiador ateu, pode questionar a existência da pessoa de Cristo, pode questionar a respeito da influência de Cristo no primeiro século. Isso não é tema de debate, né? Historicamente plausível. Mas é importante dizer que nenhum documento histórico relata de forma mais precisa sobre a pessoa de Cristo que o Novo Testamento, que é a própria palavra de Deus. E você não precisa cair naquela falácia, mas veja bem, o Novo Testamento foi escrito pelos apóstolos, pelos amigos dos apóstolos, pelos discípulos de Cristo, né? Isso seria bastante suspeito. Mas espera aí, se eu não puder crer no relato daqueles que viveram, conviveram, se relacionaram com Cristo, comeram do mesmo pão que Cristo, homens piedosos por sinal, em quem mais eu devo acreditar? Nos inimigos da cruz? Os fariseus, os escribas, nos relatos do Império Romano? R.C. Sproul foi um teólogo bastante eminente nesse sentido. Ele diz o seguinte: sem a Bíblia, sem a Bíblia, nada podemos saber sobre Jesus real. Em última análise, a nossa fé está em pé ou cai com Jesus bíblico. Deixe, então, de lado as teorias da inspiração da Bíblia, e essa é uma provocação do Sproul, fazendo isso por sua conta e risco, porém, sem a inspiração, o Novo Testamento corresponde às fontes primárias, os documentos mais antigos daqueles que conheceram Jesus, o relato daqueles que aprenderam dele foram testemunhas oculares de seu ministério. Eles são as fontes históricas mais objetivas que possuímos, conclui Sproul. Então, Lucas começa seu evangelho, ou seja, esse curto prólogo, né, essa aqui é uma breve apresentação do evangelho de Lucas, antes dele fazer a exposição completa desse livro, né? Os comentaristas dizem que se trata, esse parágrafo aqui de abertura, se trata de um dos escritos mais importantes do ponto de vista linguístico, assim, literário, né? E que figura entre a mais refinada escrita grega do primeiro século. E isso mostra a destreza, né, as credenciais de Lucas como escritor, como historiador, né? E Lucas, ele faz o tipo de abertura, né, esperado, né, porque eles têm em vista aqui um evangelho que passe a estar em ampla circulação, porque ele tinha em vista a evangelização, especialmente dos gentios, né? Então, o público-alvo mais amplo de Lucas consistia principalmente de cristãos gentios, né? Como esse Teófilo aqui, né? Que, por sinal, já havia sido instruído a respeito da fé cristã, a respeito da pessoa de Cristo, a respeito do Evangelho, né? E aí Lucas, porém, sem dúvida, ele percebeu aí a importância de se fazer um relato, do ponto de vista histórico, um relato de alta qualidade, né?
no que concerne ao poder linguístico, ao poder literário desse documento. Então, ele investe pesadamente numa escrita bastante sofisticada, né? Apelando para o grego clássico. Então, Lucas, ele dirige esse Teófilo, esse senhor chamado Teófilo, e ele explica, então, nesse prólogo, nessa breve apresentação, o propósito de escrever, né? Que era oferecer uma apresentação bem investigada, bem ordenada dos fatos que tinha desencadeado a fé cristã ali no primeiro século. Então, vamos ao primeiro verso, que diz o seguinte: visto que muitos houve, que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Quem são esses muitos aqui, né? A quem Lucas tem visto? Não há dúvida que o Evangelho de Marcos, certamente, o Evangelho de Marcos já havia sido escrito, e certamente, provavelmente, o Evangelho de Mateus também. Então, é possível que Lucas tenha se utilizado, né, desses primeiros documentos, os primeiros evangelhos, Lucas e Mateus ali. No entanto, Lucas também, ele está falando aqui a respeito de outras fontes, né, que já circulavam ali no primeiro século, né? As pessoas não tinham dúvida a respeito da pessoa de Cristo, isso era assumido no primeiro século. Então, observe bem, Lucas, ele não se preocupa aí em dirigir algo que ninguém não sabia ali no primeiro século. A pessoa real de Cristo não era matéria de questionamento naquele contexto. Então, uma pessoa que levanta esse tipo de questionamento, né, como dizem aí popularmente, está mais perdida do que cego no meio de tiroteio. Então, até outras fontes bíblicas, como eu acabei de dizer, já apontavam, já assumiam a pessoa, a existência, a influência de Cristo, né? Portanto, irmãos, o seu Senhor realmente esteve entre nós. Deus se fez homem e habitou entre nós. Como diz o apóstolo João, cheio de graça e verdade. Continua ele, vimos a sua glória como unigênito do Pai. Evangelho de João 14. E que fatos são esses aqui, nesse primeiro verso, que se realizaram, né? Então, alguns comentaristas dizem que essa palavra grega, né, se realizar, inclui o conceito de cumprimento, uma palavra já repetida aqui dentro desse tema da nova aliança, né? Então, portanto, Lucas, ele está escrevendo, né, num ponto da história onde Deus cumpre aquelas profecias do Antigo Testamento na pessoa de Cristo, né? E a história redentora alcança o seu clímax em Cristo. E o que podemos aplicar sobre essa questão do cumprimento das profecias do Antigo Testamento em Cristo? Meu irmão, se em algum momento você tem o seu coração assaltado, né, pela dúvida a respeito da veracidade, da autenticidade da palavra de Deus, da sua autoridade, da sua suficiência, da sua inerrância, da sua infalibilidade, né? Lembre-se que Deus realmente cumpre cabalmente a sua palavra. Nós temos provas porque os cumprimentos das promessas de Deus foram feitas em Cristo. Portanto, nós temos todas as razões, temos razões suficientes para crermos nas profecias que ainda não foram cumpridas. Então, você tem fortes motivos para confiar em Deus, para confiar na sua palavra. Verso 2, conforme nos transmitiram o que desde o princípio foram deles, testemunhas oculares e ministros da palavra. Quem são essas testemunhas oculares? Especialmente os apóstolos, né? Como citei mais cedo, né? Foram eles que viveram, compartilharam das experiências mais íntimas, mais profundas com o Senhor Jesus Cristo, né? Então, Lucas, ele faz o relato baseado em quê? Em história de segunda mão? Não, ele averigou, ele investigou, ele recebeu informações diretas de pessoas que viveram com Cristo. Então, o trabalho jornalístico de Lucas aqui, se você me permite usar essa expressão, é um trabalho jornalístico de altíssima qualidade, porque ele vai às fontes, né? Que é a qualidade básica para um bom trabalho jornalístico. O bom jornalista é aquele que vai às fontes e é fiel àquilo que ele
coletor em termos de informações em primeira mão. Então, os apóstolos foram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. Você tem ideia, irmão? Você tem ideia do que isso significa? Isso muda a história, né? É justamente isso que impulsiona o cristianismo, é justamente isso que impulsiona o evangelho, né? É justamente isso que leva homens e mulheres, pobres, simples e sem grande relevância na sua maioria, ali no primeiro século, a enfrentar e atravessar um negócio chamado de Império Romano, talvez o império mais imponente, mais importante, mais poderoso no primeiro século. É porque eles viram, é porque eles apalparam realmente o verbo da vida. Agora, atentemos para o seguinte: quem seria o louco que colocaria a sua própria vida em risco ao afirmar que um tal de Jesus Cristo havia ressuscitado? E não se trata de uma, duas, três pessoas, se tratam de centenas de pessoas no primeiro momento, e essa mensagem vai se espalhando de geração em geração. Então, esse pessoal sabia realmente o que estava dizendo. Esse pessoal sabia algo que os outros não sabiam. Então, é por isso, irmãos, que os apóstolos, eles vão fazer afirmações tão vigorosas, tão categóricas a respeito da divindade e da ressurreição de Cristo. Por exemplo, João, em primeira carta de João 1, nos versos 1 e 2, ele diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, nós temos visto, e dela damos testemunho, e vula anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestado. Pedro, um outro importante representante do colégio apostólico, ele vai dizer isso em 2ª carta de Pedro 1, 16, 17, porque não vos demos a conhecer o poder, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos, veja, nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviado a seguinte voz. Pedro foi testemunha disso: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E nem preciso dizer o que a tradição diz sobre como o apóstolo Pedro morreu, né? Afirmando essa mensagem, afirmando vigorosamente, ousadamente essa mensagem. Não, Cristo, meu Senhor, ressuscitou de fato. Paulo, em 1ª carta aos Coríntios 15, 12, 14, diz o seguinte: ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. E o próprio Lucas, em Atos, seu 2º volume, em Atos 1:3, diz o seguinte: a estes, aos apóstolos, isso lá no verso 2, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Irmãos, o testemunho das Escrituras é um testemunho consistente, realmente, é um testemunho coerente, é um testemunho vigoroso. Temos razões suficientes para crermos na veracidade do Evangelho, na veracidade da pessoa de Cristo, na sua divindade e no fato de que Ele ressuscitou. Verso 3. Igualmente a mim pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Então veja que Lucas se preocupa até mesmo com a estrutura do texto, né? Ele se preocupa com a verdade, ele se preocupa com a escrita, ele se preocupa com uma estrutura ordenada do texto, ou seja, ele tem aí uma clara intenção de tornar o seu documento, de tornar o Evangelho realmente um Evangelho onde as pessoas podiam realmente confiar. Então, Lucas deixa claro, né, o seu comprometimento com uma investigação séria.
acurada, que abrangia toda a vida de Cristo, né? Desde o seu nascimento, ministério, ressurreição e ascensão. E é importante dizer que ele não se satisfaz, né, em receber qualquer informação, ele mesmo faz toda essa investigação. Então, além de Lucas investir pesadamente num texto bem escrito, de alta qualidade linguística e literária, ele faz questão de enfatizar o seu compromisso com a verdade. Isso, irmãos, também nos leva a uma outra aplicação, né? Esse comprometimento sério dos apóstolos com a verdade e de difundir a verdade, tão somente a verdade. Que é o seguinte, meu irmão, você não deve aceitar qualquer Cristo que se prega por aí. O compromisso dos apóstolos, dos autores bíblicos, sempre foi com a verdade. Eles sempre buscaram zelar pela precisão histórica do Evangelho e a doutrina do Evangelho resultante do fato histórico a respeito de todo o ministério da pessoa de Cristo, né? Portanto, não aceite qualquer evangelho, não aceite qualquer tipo de pregação, ensino que não corresponda fielmente ao evangelho da graça. Porque não existe, irmãos, não existe vida cristã sem doutrina cristã. Negligenciar a fiel doutrina é recusar o evangelho genuíno. Não tem como dissociar essas duas coisas. Evangelho implica necessariamente em doutrina, nas doutrinas a respeito do próprio evangelho. Então, portanto, irmãos, nós temos também aqui na nossa igreja local um compromisso de orarmos pelo ministério da palavra desta igreja, para que os presbíteros, os pastores permaneçam fiéis na pregação do evangelho. Nós já temos aprendido aqui nessa igreja que essas coisas não são garantidas, elas não acontecem assim por osmose, espontaneamente. Isso demanda a ação de Deus, a ação graciosa de Deus em corações de homens pecadores como nós. Então, esse deve ser sempre um esforço persistente, contínuo na nossa oração, de zelarmos pela a verdade sendo pregada em nosso púlpito. E, obviamente, além de orarmos pelo ministério da palavra, pelos pastores, pelos presbíteros da igreja, nós temos também o dever de orarmos por nós mesmos, porque nós não estamos isentos de sermos levados por qualquer vento de doutrina por aí. Lembremos que o diabo é extremamente astuto, né? E muitas vezes, nas suas sutilezas, eles nos oferecem coisas que, aparentemente, muitas vezes, aparecem muito legal, muito sofisticado, mas a gente sabe muito bem o fim. O fim é a perdição. Sobre essa questão de sermos comprometidos com a doutrina, né, com a precisão doutrinária, como Lucas aqui faz questão de enfatizar esse seu compromisso com a verdade, eu lembro, há alguns anos atrás, o pastor Maurício expondo aqui o livro de Atos, e um dos temas, em um dos capítulos, ele enfatizou como tema daquele capítulo justamente isso, a precisão doutrinária, e o contexto é aquele contexto onde Priscila e Áquila, né, eles vão até Apolo, que já era um homem aparentemente bastante preparado, um ótimo pregador, uma pessoa que tinha um conhecimento básico bom a respeito de Cristo, e eles vão até lá fazer o quê? Verificar o que Apolo estava pregando e levar Apolo a refinar ainda mais a sua doutrina, ou seja, tornar a doutrina dele uma doutrina precisa. Portanto, precisão doutrinária não se trata de algo sofisticado na igreja, não. Se trata de uma coisa necessário que nós nos comprometemos com a precisão doutrinária a respeito daquilo que nós pregamos. Verso 4, para que tenhas, observe o esforço aqui do autor, Lucas, para que tenhas plena certeza das verdades que foste instruído. Para que tenha plena certeza, né? Então, a confiabilidade das testemunhas oculares, né, associada com essa investigação cuidadosa de Lucas, né, bem como uma apresentação bem ordenada, né, isso fornecia bases fidedignas, né, para uma segura convicção quanto à verdade da fé cristã. Então, duas coisas aqui. Uma são as testemunhas oculares, né, são os apóstolos, os primeiros discípulos que viram, apalparam
o próprio Jesus Cristo. E uma outra é Lucas fazendo um relato bastante preciso a respeito das verdades que aquelas pessoas pronunciavam no primeiro século, né? Testemunhos oculares e um relato preciso, sério, verdadeiro, a respeito desses fatos da pessoa de Cristo. E outra expressão, das verdades que foste instruída, aqui nesse verso 4, né? Os comentaristas dizem que a palavra grega para instruído é a mesma palavra que nós usamos para catecismo, né? Um método de ensino tão usado pelos nossos irmãos reformadores, que tinha como intenção justamente isso, instruir a igreja, né? Para tornar a fé da igreja uma fé robusta, além disso, defender a igreja em relação aos falsos ensinos. Então, aparentemente, Teófilo, esse destinatário aqui de Lucas, né, ele já havia recebido instrução do Evangelho, né? E o que Lucas pretende aqui? Lucas pretende que seus 2 volumes, tanto aqui Lucas quanto Atos, suplementem e apoiem essa instrução. Como eu acabei de dizer, ele se preocupa com a precisão das coisas a respeito da fé cristã, né? Ele não satisfaz, não, ele recebeu alguma informação ali, está tudo bem, não. Precisa de crescimento, precisa de maturidade, precisamos crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, não leia a Bíblia como se você estivesse lendo qualquer livro. Quando você lê a Bíblia, além de você estar lendo a palavra de Deus inspirada, você está sendo diretamente instruído pelo Espírito Santo, iluminado pelo Espírito Santo, o autor das Escrituras. Então, por favor, não desperdice isso, valorize isso com bastante avidez, né? Valorize com bastante avidez a palavra de Deus, né? Faça isso nas suas leituras devocionais, faça isso nos seus estudos bíblicos, faça isso ao ouvir a pregação da palavra de Deus na sua igreja local, né? João, o apóstolo João, no Evangelho de João 5,13, ele diz essas coisas. Então, observa sempre esse esforço, essa preocupação dos apóstolos, né, quanto a essa questão da instrução. Essas coisas vos escrevi, a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Então, os apóstolos se preocupam em apresentar algo sério, algo verdadeiro, para que, a partir daí, a partir desses fundamentos, a fé daqueles irmãos e a nossa fé pudesse ser uma fé realmente consistente, realmente coerente, realmente uma fé digna, né, de ser aceita. E outra coisa, você consegue perceber aqui, né, nesse verso 4, você consegue perceber o empenho evangelístico de Lucas, a fim de convencer, né, ou de tornar ainda mais robusta a fé desse homem chamado Teófilo, que provavelmente gozava de uma importante posição naquele contexto ali no Império Romano, né, por causa da própria expressão que ele usa, excelentíssimo, né? Isso era uma expressão, até hoje é assim ainda, uma expressão usada para pessoas relevantes. E quem sabe, uma vez alcançado, tendo a sua fé ainda mais robusta, ele pudesse usar a sua influência para influenciar outros e pregar o Evangelho, evangelizar outras pessoas. Provavelmente Lucas tem isso em vista, ele tem essa intenção aqui. Alcança esse homem para que ele continue difundindo essa mensagem tão gloriosa. Então, meu irmão, não existe restrição quanto à pregação do Evangelho. Então, normalmente, nós ficamos bastante acanhados, não é? Quando nós estamos diante de uma pessoa que parece bastante sofisticada, uma pessoa com uma posição socialmente elevada, ficamos acanhados de pregarmos o Evangelho para essa pessoa, de evangelizarmos essa pessoa, né? Qual é o pressuposto por trás disso, né? Qual é a razão do nosso receio em evangelizar uma pessoa que aparentemente sabe mais do que nós, tem mais conhecimentos gerais do que nós, ou que tenha uma posição socialmente mais relevante do que a nossa, né? Qual seria o problema? O problema é que talvez você esteja olhando para essa pessoa com as lentes erradas, né? Então, meu irmão, mude as lentes, né? Use as lentes das Escrituras, não importa quem seja a pessoa a quem você está a fim de evangelizar, use as lentes das Escrituras. E o que a Bíblia fala mesmo a respeito de qualquer pessoa, sem exceção, que não tem a mente de Cristo? Ou, em outras palavras, uma pessoa incrédula. O que a Bíblia fala mesmo?
Paulo, em 1ª carta dos Coríntios 2,14, ele diz o seguinte: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ele segue no verso 16: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vocês notaram aqui, nesse conjunto de versos de Paulo, a respeito de um homem natural? Qual é o problema aqui mesmo, de uma pessoa natural, uma pessoa que não compreende as coisas de Deus? Ela é incapaz, é isso mesmo, é isso que Paulo deixa implícito aqui. Ela é incapaz, simplesmente isso, de discernir as coisas de Cristo. Não importa quem seja, se é doutor, se tem uma posição mais relevante que a sua, se é uma pessoa com mais conhecimentos gerais que a sua. Não, a Bíblia não está preocupada com isso. A Bíblia não faz esse tipo de questionamento. Ela parte do pressuposto correto de que essa pessoa não entende, ela é incapaz, veja, ela é incapaz de compreender as verdades do Evangelho. Lembre-se sempre disso, irmão, quando você estiver diante de qualquer que seja a pessoa para pregar o Evangelho. Não se acue, não. Não venha acuar-se, não. Não venha encolher-se, não. Lembre-se das palavras das Escrituras a respeito disso. Então, você, como crente, né, que tem a mente de Cristo, obviamente isso a partir dos méritos do próprio Cristo, né, está numa posição, numa vantagem descomunal em relação a qualquer pessoa desse tipo, né? Enquanto o incrédulo está alienado, cego, incapaz de perceber a majestade, a glória, o poder, a graça, a verdade, a bondade e a beleza de Cristo. Eles não têm a menor ideia disso. Como nos mostra uma figura lá no Antigo Testamento, são ossos secos. Ossos secos não podem entender esse tipo de coisa, né? Então, é essa pessoa que precisa de você, é essa pessoa que precisa ouvir o Evangelho, né? É você que deve influenciá-lo. Não interessa se é doutor, se é poderoso, como eu acabei de dizer, se é culto, não, a Bíblia não está preocupada com esse tipo de coisa. Então, atente para o que a Bíblia diz, e não para o que o mundo diz, ou para o que os teus olhos, sem as lentes das Escrituras, sem as lentes corretas, veem. Use as lentes corretas. Use as lentes das Escrituras, que são infinitamente mais sábias do que o homem mais sábio que tenha ou eventualmente tenha existido na face da terra. Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça para termos essa mesma ousadia, esse mesmo compromisso, essa mesma seriedade, como os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos de Cristo tiveram em continuar passando da forma mais precisa o Evangelho da graça. Vamos orar? Querido e amado Pai, nós damos a Ti graça, porque nós temos a Tua revelação, Senhor. Olha que coisa fantástica. Nós temos o livro infinitamente mais sábio do que qualquer outro livro. Que coisa maravilhosa, Senhor. Que o Senhor tenha se importado em se revelar a nós, que o Senhor tenha se importado em enviar o Teu Filho, que o Senhor tenha se importado dele se encarnar e atrair para si um povo e instruir. Olha que coisa maravilhosa, Senhor. Além de nos salvar, o Senhor não nos deixa alheios, não nos deixa alienados, não nos deixa... Não, o Senhor nos instrui, continua nos instruindo. Porque Tu és um Deus bondoso, porque Tu és um Deus generoso, porque Tu és um Deus que ama o Teu povo. Senhor Deus, dá-nos a graça de respondermos a isso com fidelidade, com empenho, com operosidade, com avidez por pregar a Tua palavra àqueles que não entendem, simplesmente porque o Senhor não regenerou seus corações, simplesmente porque o Senhor não iluminou o intelecto e a razão deles. O Senhor tenha misericórdia deles e o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a sermos realmente cartas abertas, instrumentos Teus na proclamação do Teu Evangelho, que é a verdade. Amém.